Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre investir no óbvio, ou seja, não investir em empresas ali que tem muito rolo, e a gente vai ver como tem muitas empresas aí atrativas nesse momento. Ibovespa hoje, pregão de hoje, 1/2, caindo aqui 1,15%, chegando aos patamares aí de 112 mil pontos. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia após dia, já somos aí 636 inscritos. E aqui no canal vamos comentar sobre mercado financeiro, resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como acompanhar o crescimento da carteira do meu canal, que já consta aqui com quase 60% de exposição no Banco Bradesco, 34% em exposição em Banco do Brasil, e a gestão de risco aqui, que não pode ultrapassar 5%, que é Magalu, e esse aumento aqui de 6,60% é justamente porque a Magalu não para de subir. Já só no último mês aí, de janeiro, nos últimos 30 dias, subiu mais de 75%. Então, realmente, aí é uma gestão de risco que está valendo a pena, e quando chegar aos patamares ali de 6, 7 reais, estarei ali quitando minhas ações no papel e investindo metade desse recurso, mais o meu aporte, nas empresas que eu pretendo ficar para o resto da vida, que é Banco Bradesco e Banco do Brasil. Então, essa é a estratégia de risco que eu faço aqui a gestão da minha carteira. Tem vídeo no canal a respeito da gestão de risco e eu vou deixar aqui acima do card. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar, uma empresa que não tem rolo, nunca apresentou prejuízo desde o seu IPO, e a gente observa que as pessoas buscam empresas como Magazine Luiza para o resto da vida, ter uma empresa por longo prazo para o resto da vida, Magazine Luiza, lojas americanas que apresentam um rombo de, já somando tudo, 43 bilhões de reais, empresas que têm resultados cíclicos, como Petrobras, Vale, entre diversas outras empresas. Então, se você não tem estômago para aguentar resultados cíclicos, você não pode adquirir essas empresas, você deve ficar longe, porque cotações seguem resultados. Então, se a empresa tem resultados cíclicos, as cotações também terá volatilidade muito forte. Então, fique longe aí de empresas que não têm ali previsibilidade em seus resultados. Se a gente for observar alguns indicadores aqui do Bradescão, a gente vai observar que o preço ele importa muito, e neste momento o preço das cotações do Bradesco estão aqui precificando 0,83% do valor patrimonial do banco. Então, basicamente, estamos adquirindo aqui um papel abaixo do seu valor patrimonial e mostra o quanto o papel pode estar barato neste momento. Ainda mais vendo a média que o mercado está disposto a pagar. A gente observa também o PL, que é o preço sobre os lucros da empresa, está cotado aqui a 5,7 vezes. Basicamente dizendo aqui que em 5 anos e alguns meses você vai ter todo o seu capital de retorno através ali dos seus investimentos. E aí, quando a gente observa na média o que o mercado esteve disposto a pagar por esse papel, a gente observa que o mercado negocia 10 vezes o seu lucro. E neste momento, praticamente está pela metade do preço. Então, o mercado negocia agora a basicamente 5,71 vezes o seu lucro. E, na média, o mercado esteve disposto a pagar praticamente o dobro, 10,1 vezes o seu lucro. A gente vê o preço sobre o valor patrimonial é o mais baixo desde a sua histórica, desde o seu histórico aqui do IPO. E a gente observa que está cotado abaixo do seu valor patrimonial, sendo que na média o mercado esteve disposto a negociar o preço sobre o seu valor patrimonial 1,64 vezes. Então, de fato, esses indicadores mostram o quanto a empresa está barata. Quando a gente observa aqui a comparação dos resultados, dos lucros sobre as suas cotações, o que a gente vai observar? Lucro versus cotação, um deslocamento muito grande. E a gente sabe que no médio a longo prazo, as cotações tendem a seguir os resultados. Então, se você acha que o Banco Bradesco vai cair seus lucros para os patamares aqui de 10 bilhões, 15 bilhões, então, ainda assim, nessas cotações, o banco vai estar barato. Então, as cotações estão praticamente precificando aqui o banco tendo um lucro aqui de 5 bi. É irracional os preços neste momento do Banco Bradesco. Então, após anunciar ali o quarto TRI, então deve anunciar ali o quarto TRI, os resultados do quarto TRI já nesse mês para o próximo mês, esses resultados. E o que vai acontecer? O Banco Bradesco vai anunciar provavelmente 25 bi de lucro líquido no ano de 2022. E no ano de 2023, esse lucro deve cair para 22 ou 23 bi. Então imagina um banco que vai lucrar próximo aqui de 23 bi no corrente ano, no ano de 2023, e sendo cotado como se estivesse lucrando aqui 5 bilhões, 10 bilhões. Então realmente é um preço que não faz sentido algum, está muito barato neste momento, se compararmos ao seu lucro. E a gente vai ver que banco nunca vai perder
essas dívidas. Então, as lojas americanas vai ter que dar um jeito de pagar os bancos, eles vão renegociar a dívida, vai haver um jeito, porque banco nunca perde. Mas a gente vai observar que os lucros eles irão cair pontualmente e depois irão retornar, que é o que acontece no médio a longo prazo. Lucros sempre crescendo. E aí as cotações tendem a acompanhar os seus resultados. Então não se desesperem, aproveitem as oportunidades quando vocês observarem que a empresa continua sólida, que a empresa continua lucrando muito dinheiro. Em apenas um trimestre, ela lucra mais de 5 bilhões de reais. Então não faz sentido algum você se desesperar e deixar o papel apenas porque as suas cotações despencaram. Não faz sentido algum, desde que os fundamentos da empresa continuem. Então, se você observar essa linha aqui, o crescimento dos seus lucros, se a gente traçar uma linha, ela cresce ano após ano, mesmo passando por crises pontuais. E a gente vai observar que isso é normal, uma queda nos seus lucros pontualmente. Então, já caiu aqui de 2019 para 2020, voltou em 2021 a ficar forte, de 2021 para 2022 caiu leve, praticamente estagnou, né? E em 2023 a gente espera aí que o banco Bradesco lucre apenas 23 bi. Outro ponto interessante que a gente vai observar é justamente o crescimento patrimonial. A gente observa que empresas que possuem crescimento patrimonial ano após ano são empresas seguras. Então você vai investir em uma empresa que está cotada abaixo do seu valor patrimonial, que tem lucros recorrentes e crescentes, pagam bons dividendos e ainda tem evolução no seu patrimônio. Além disso, você observa que as receitas crescem e os lucros também crescem ano após ano. Então são essas empresas que fazem todo sentido você ter na carteira dos seus investimentos. Outro ponto interessante que você vai observar é que entre todos os bancões, e aqui eu retirei o Banco do Brasil, porque tem muitas pessoas no canal que não gostam aqui de estatais, você vai observar que é o banco mais barato entre os seus pares. Então, PL aqui de 5,72, PVPA aqui de 0,83, então o banco mais barato aqui entre Itaú e Banco Santander. Se a gente observar aqui a margem bruta, a gente vê que o Itaú ele dá de lavada aqui, 64,92%. No entanto, a gente vê que ela é bem mais rentável aqui que o Banco Santander, tanto também como rentabilidade aqui no seu ROI. Banco do Brasil está até tendo resultados melhores que o Banco Itaú, tendo ROI superior, margem bruta superior, margem líquida superior, tudo superior ao Banco Itaú e sendo negociado aí a 0,70 alguma coisa. Então, o seu valor patrimonial. Então, a gente vai ver aí um risco político atrelado ao Banco do Brasil que compensa investir porque está tendo resultados até superiores a um bancão privado. Voltando aqui, a gente vai observar que o crescimento nas receitas e nos lucros do Banco Bradesco é muito bom, principalmente aqui nos seus lucros, que foi o banco que mais cresceu os seus lucros entre seus pares privados. E a receita cresceu aqui 10,25%, maior até do que o Banco Itaú e um pouco menor do que o Banco Santander. Então, realmente, é investir no óbvio, empresas que nunca apresentaram prejuízos, que pagam bons dividendos, que tem uma política de bonificação todos os anos e que está a um preço muito acessível. Outra empresa que é bastante interessante é a Taesa, uma empresa que trabalha na transmissão de energia, que está um preço sobre seus lucros 6,94 vezes e um preço sobre seu valor patrimonial de 1,85 vezes, chegando às cotações aí de R$ 37,26. Lembrando que as cotações da Taesa já chegou aos patamares de R$ 32. Então, quando estava R$ 32, ninguém queria Taesa. E agora que está 37, chegando aos patamares de R$ 40, estão falando em adquirir Taesa por causa simplesmente de um dividendo yield aqui não recorrente. Então você vê aqui um dividendo yield aqui de 16% e acha que vai ter esse mesmo dividendo yield em 2023. Não vai. O dividendo yield da Taesa é uma boa pagadora, deve permanecer aqui muito alto, próximo aqui de 12%, mas nunca venda casa, carro para tentar pegar esse yield de 16%, que não faz sentido algum. Tem que ver o histórico de pagamento e de lucros da empresa. Então, quando a gente observa aqui o preço sobre seus lucros, a gente observa que está praticamente na média do mercado, o preço atual sobre seus lucros, com o que o mercado esteve disposto a pagar. E quando a gente vai observar a média do preço sobre o valor patrimonial, a gente observa que está um pouco acima do que o mercado esteve disposto a pagar na média. Então, 1,84 vezes o seu valor patrimonial, sendo que na média o mercado esteve disposto a negociar 1,73 vezes. Esses indicadores podem mostrar que neste momento não é atrativo o papel. No entanto, só porque neste momento não está tão atrativo, não significa que você não possa colocar no radar da sua carteira. Então, sempre pegue boas empresas, boas pagadoras de dividendos, empresas que têm fluxo de caixa
gigante, boas margens, tanto margem líquida, margem bruta, que tem dívidas controladas, e você coloca em uma planilha, em uma lista, e você acompanha os preços. Quando ficar um preço atrativo, você pode incluir ela na sua carteira. Então, quando a gente vai observar outros indicadores, como por exemplo, cotações versus lucro, o que a gente vai observar aqui é que neste momento as cotações elas superam os lucros com uma pequena margem aqui de alargamento entre a empresa. Então a empresa está lucrando aqui abaixo de 2 bilhões de reais e o mercado precifica a empresa como se ela estivesse lucrando acima de 2 bilhões. Então neste momento eu não compraria Taesa, mas colocaria aqui no meu radar esperando que as cotações despencassem e os lucros subissem. Então é ter calma, é ter paciência, é adquirir um bom papel por um bom preço. Outro ponto interessante que a gente vai observar é justamente o seu patrimônio. Você vai observar que o seu patrimônio ela cresce ano após ano. A gente já observou que ficou estagnado desde 2012 a 2017 praticamente, e aí começa a crescer de 2018, 2019, 2020, 2021 e agora 2022, os últimos aqui 12 meses. Então realmente crescimento na sua evolução patrimonial e empresas assim que apresentam lucros recorrentes, pagam bons dividendos, tem ali uma previsibilidade nos seus resultados, tem 1,5 bilhões em caixa. Então, realmente é uma empresa que tem suas dívidas controladas, muito caixa, é rentável, tem previsibilidade em seus resultados, adquiriu mais 2 leilões no último anúncio de leilões. Então, uma empresa muito boa, muito interessante para você compor a sua carteira. Outra empresa interessante, Sanepar, setor de saneamento básico. Então, preço sobre o seu valor patrimonial a 0,64 vezes. Preço sobre seus lucros, 4,72 vezes, a umas cotações de R$ 3,54, pagando dividendo yield aí de 8,68% nos últimos 12 meses. Então, realmente, empresas boas, que faz todo sentido você ter na sua carteira. E quando a gente observa que o preço sobre os seus lucros está nos patamares mínimos aqui de 4,70, é um dos menores já observado desde o histórico aqui de 2015. E a gente vê que na média o mercado esteve disposto a negociar praticamente 7 vezes aqui os seus lucros. E neste momento está sendo negociado a 4,7 vezes o seu lucro, mostrando que o papel está barato. Outro indicador que a gente vai observar é o preço sobre o seu valor patrimonial, que na média o mercado esteve disposto a negociar o valor justo do seu valor patrimonial uma vez, e neste momento está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial aos patamares de 0,63 vezes o seu valor patrimonial, sendo que é uma das mínimas historicamente avaliando, só perde para 2015, onde apresentou um valor patrimonial, aí, um preço sobre o valor patrimonial de 0,42. Então, realmente, esses indicadores mostram uma baita oportunidade aqui dentro da empresa. E quando você observa as cotações versus o lucro, você vai ter aqui um alargamento muito forte entre as cotações e o lucro da empresa. E você observa que esses lucros são recorrentes e a empresa não apresenta prejuízos. Então, além de ser lucros recorrentes, é lucros crescentes, se traçarmos aqui uma linha. Então, observem que a empresa era para estar próxima aqui de R$ 7,00, pois os lucros da empresa estão nos patamares aqui acima de R$ 1 bilhão. Porém, as cotações de hoje estão precificando a empresa como se ela estivesse lucrando abaixo de 600 milhões. Então, realmente, não faz sentido algum, justamente porque é uma empresa que tem aqui previsibilidade nos seus resultados e a gente sabe o quanto a empresa irá faturar nos próximos anos. Além disso, existe um marco aqui do saneamento básico, onde a empresa vem investindo bastante, vai adquirir praticamente quase todos os setores ali de saneamento, de esgoto e de distribuição de água. E basicamente vamos ter ali uma receita significativa, crescente e ainda sendo reajustada conforme a inflação. Realmente empresas previsíveis que pagam bons dividendos e a única bronca dela é que ela anuncia em um ano e paga no ano seguinte. Então realmente essa é a única bronca do papel da empresa, mas de resto uma empresa muito boa, muito rentável, muito saudável. Se você vê a evolução do seu patrimônio, você observa que ela cresce ano após ano. Então realmente é uma empresa que sai dos patamares de 2 bilhões e já está acima de 8 bilhões de reais. Então realmente empresa muito boa no seu segmento. A receita ela cresce ano após ano e seus lucros crescem ano após ano. Realmente uma empresa muito boa e as pessoas tendem a colocar muita empresa com bronca. Então gostam aí de IRB, gostam aí de Oi, gostam de Americanas, Magazine Luiza, empresas que têm resultados cíclicos e aí depois ficam reclamando, como por exemplo Petrobras, Vale,
Marfrig, JBS. Então essas empresas, existem oscilações nos seus resultados, não é só nas suas cotações, nos seus resultados também, e cotações vão seguir resultados. Então se existe aqui uma falta de previsibilidade nos seus resultados, o que vai acontecer também com suas cotações é uma volatilidade muito forte. Então caso você não tenha muito estômago para aguentar essas oscilações, tanto nos seus resultados quanto nas cotações, fique longe dessas empresas. Eu gosto de dizer que eu sou um conservador mesmo investindo na renda variável. Por quê? Porque na minha carteira, se vocês observarem, eu invisto apenas no óbvio. Então aqui eu tenho um Banco Bradesco, tenho um Banco do Brasil, apenas tenho uma gestão de risco de 5% em Magalu. Nunca esse papel vai ficar aqui para sempre. Então essa é meu modo de investir e me acho muito conservador. Porque a próxima empresa que irá entrar na minha carteira para o resto da vida será uma empresa de um setor onde as pessoas elas têm a necessidade daquele serviço, que estão aqui nessa lista. Pode ser uma delas. Simplesmente estou acompanhando as margens de segurança e vendo aqui a questão da atratividade no momento de entrada. Então, se a gente for, por exemplo, comparar os preços de todas essas três empresas que a gente avaliou, Taesa, Banco Bradesco e Sanepar, a gente observa que a mais barata e a mais atrativa neste momento é o Banco Bradesco, que apresenta uma margem de segurança de 67%. A Taesa, neste momento, como a gente viu com os indicadores, não se mostra atrativa, tendo uma margem de segurança negativa de 9%, o que significa que ela está cara aí, acima do seu valor intrínseco, final aqui, 9%. E Sanepar, a gente observa que possui uma margem de segurança aqui de 30%. Então, neste momento, ela entraria dentro da minha regra de investimentos, que eu invisto em empresas que apresentem, no mínimo, uma margem de segurança de 30%, em empresas aqui para o resto da vida compor ali a minha carteira. Então, a Sanepar se qualifica nesse critério, porém, se a gente observar, Banco Bradesco apresenta uma margem de segurança aqui absurda. Então, realmente, esses são os critérios aqui adotados para a minha empresa, para a minha carteira, melhor dizendo, e aqui ficam as empresas dentro do meu radar. Então você vê empresas boas, que pagam bons dividendos, que têm fluxo de caixa, que têm lucros recorrentes e crescentes ao longo dos anos, que têm crescimento sobre o seu valor patrimonial, e são empresas aqui que não têm rolo algum, têm suas dívidas controladas e têm previsibilidade nos seus resultados. O que é que eu faço? Coloco no radar e fico avaliando os preços e vendo o ponto de entrada. Quando se mostrar um ponto de entrada interessante, vou lá e aporto. E aí o que é que a gente observa? Que Banco do Brasil, que possui aqui uma composição interessante na minha carteira, já não está tão atrativo em relação a preço. O que é que eu faço? Deixo lá a parada, simplesmente recolhendo o dividendo, que é meu fluxo de caixa, e vou reinvestir na empresa que está atrativa, que é o Banco Bradesco. Joab, quando você vai introduzir outra empresa e diversificar sua carteira? Quando o Banco Bradesco não ficar mais atrativo e supondo que suba aqui as cotações para R$19, por exemplo, aí o banco deixa de ser atrativo, 11% de margem de segurança, Banco do Brasil 21% de margem de segurança, então vou procurar entre essas empresas uma próxima oportunidade que esteja atrativa, que no caso poderia ser a Odontoprev ou a própria Sanepar. Então basicamente era isso, pessoal, invistam no óbvio, fujam de rolo, e se vocês quiserem empresa de rolo como eu coloquei Magazine Luiza na minha carteira, façam sua gestão de risco de no máximo 5%, porque se você estiver errado e der tudo errado nessa sua aposta, porque é especulação, você perde apenas 5% e você vai ferir apenas o seu ego e não vai ferir ali o seu patrimônio. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima.